O vídeo de hoje ele tem o intuito de compartilhar com vocês o meu testemunho durante esse ano. Na verdade, o testemunho da minha família. Esse vídeo é unicamente para glorificar o nome de Deus por tudo que Ele fez por nós esse ano. Eu prometi a Ele que ao final desse ano de 2023, eu viria aqui para contar a vocês tudo que Ele fez por nós. Posso dizer a vocês que não foi um ano fácil para minha família. Ainda estamos passando por algumas situações. Quem me acompanha no Instagram sabe, né, com relação à minha avó. Mas eu não poderia deixar de vir aqui agradecer a Deus e externar a minha gratidão a Ele, contar o meu testemunho para vocês, para que, quem sabe, possa alcançar alguma vida, alguém que esteja precisando ouvir esse testemunho e até mesmo aumentar a sua fé. Para começar esse testemunho, eu quero começar fazendo uma retrospectiva para vocês do início do ano até agora. Começamos o ano, graças a Deus, todo mundo com saúde, tudo em paz. E aí, quando chegou o mês de abril, aconteceu aquele episódio comigo que eu compartilhei no Instagram. Inclusive, gravei o testemunho aqui para o YouTube também. Então, quem não viu e quiser ver, né, o que Deus fez na minha vida, tem o vídeo aqui no meu canal, tá na playlist de devocional, se eu não me engano. Contei para vocês como tudo aconteceu quando eu tive a dengue hemorrágica, eu precisei ser internada, fui para UTI. Contei todo o testemunho completo no outro vídeo, então por isso eu não vou me aprofundar nesse testemunho, nesse vídeo em específico, mas, claro, aproveito para agradecer a Deus mais uma vez pelo milagre que Ele fez na minha vida. No passado mês de abril, no mês de maio, eu dei o culto em ação de graças pelo que o Senhor fez na minha vida. Agradeci ao Senhor, né, pelo milagre que Ele me fez. Quando foi no mês de junho, acredito que no finalzinho do mês de junho, a gente teve uma surpresa muito difícil. Meu pai foi para endocrinologista para fazer exame de rotina, ver tudo direitinho. Quando ele fez a ultrassom, infelizmente foram encontrados alguns nódulos na tireoide dele. E aí já gerou aquela tensão, né? Eu lembro que eu fiquei muito preocupada com isso. Em um dia que a gente tava para marcar para fazer a punção dos nódulos para poder mandar para biópsia. Eu lembro que eu fui para a igreja muito desesperada assim. E o Senhor, naquele dia, falou comigo, por misericórdia, falou comigo. Foi aquela palavra que eu me apeguei naquela palavra mesmo e que me deu força durante todo esse processo que a gente passou. Quando foi de julho, quem me conhece sabe que eu gero muita expectativa para o meu aniversário. E esse ano, no meu aniversário, a gente estava passando por essa situação muito difícil, muito triste. Sempre fui assim, de pensar assim, por mais que a situação esteja difícil, gosto de comemorar o aniversário, não é por festa, mas é como uma forma de gratidão a Deus por mais um ano de vida, por estar com saúde. E justamente esse ano, né, que eu tinha adoecido em abril, então a sensação ali de comemorar o aniversário era muito forte. Mas durante aquele processo que a gente estava passando, a gente estava exatamente na semana do meu aniversário aguardando o resultado da punção. Então, assim, eu não tive clima para fazer festa ou nada do tipo. Com certeza eu estava muito grata a Deus pelo que Ele fez na minha vida, mas a gente estava passando por uma situação muito difícil. E aí quando foi, quem me acompanhar aqui vai lembrar, eu compartilhei no Instagram que eu fui para Recife em uma clínica, o elevador parou comigo dentro. Contei o que eu estava fazendo, onde foi, mas eu compartilhei esse episódio com vocês porque eu tive muito medo, assim, né? Marcou a punção de painho no mesmo lugar que a gente sempre faz todos os exames de rotina lá em Recife e que é muito simples para fazer marcação, sabe? Sempre que eu falo com as meninas no WhatsApp, na mesma hora elas me respondem, sempre encontram uma vaga próxima e nunca demoram a responder. Justamente nessa situação do exame de painho, foi luta para conseguir uma vaga em todo lugar. A gente tentava em todos os lugares e não conseguia. Também nesse lugar que a gente sempre marcou super de boa. Eu disse, não, então eu vou pessoalmente para marcar pessoalmente, porque ninguém no WhatsApp respondia desse lugar. O pessoal começava o atendimento e do nada parava, e era aquela coisa, você percebia que não era uma coisa normal. Se não, então eu vou pessoalmente para marcar o exame pessoalmente. E aí, quando eu cheguei nesse local, meu esposo ficou no estacionamento e eu fui sozinha. E quando eu desci, o elevador parou comigo dentro. E aí foi aquela agonia, né? Porque faltou energia no prédio inteiro, o gerador não estava funcionando. Quando conseguiram me tirar de dentro do elevador, que eu fui até o andar para fazer a marcação, a moça olhou para mim e disse, olha, eu não vou conseguir fazer sua marcação agora porque caiu a energia, o computador voltou aqui por conta do gerador, porém o sistema não está voltando mais. Eu disse, moça, você não tem noção do tempo que a gente tá para tentar marcar esse exame. Preciso marcar esse exame. Eu vim de Toritama só para fazer isso. Esperar a energia voltar, né? Não vou sair daqui sem marcar. Ela disse, olha, eu acho que vai demorar, porque foi um poste que caiu aí na frente, na rua,
Então, daqui que vem a consertar. Isso eu tava sem almoçar, eu tava com muita fome, já era final da tarde. Então, a gente vai almoçar. Graças a Deus, ela falou comigo, quando eu tava no shopping almoçando, ela mandou mensagem e a gente fez a marcação do exame. Quando a gente foi fazer o exame, né, eu fui com meus pais, meu pai e minha mãe. Na hora de entrar, eu pedi força a Deus para entrar ali com o painho. Foi difícil. Na hora que ele tava fazendo ali a punção, a médica olhou para mim e ela disse: procure urgente para fazer a cirurgia. Ela não tinha feito ainda a biópsia, mas pela experiência dela, ela já viu que alguma coisa não estava certo. O pai tinha ido para o cirurgião, foi muito mal atendido, muito mal recepcionado. Assim, o cirurgião discutindo com a secretária na frente dos meus pais e toda aquela situação. E aí, com isso, meu pai não sentiu muita segurança, né, com ele por conta da recuperação do pós-cirúrgico, foi com receio, porque realmente era uma pessoa muito difícil. A gente começou a orar e pedir a Deus que mostrasse outra pessoa. Agora isso, assim, gente, tô falando pra vocês, mas vocês imaginam. Correndo contra o tempo. Amiga minha e a endocrinologista que a gente foi indicaram o mesmo médico, que foi o médico que meu pai se operou. A gente foi para esse médico e, graças a Deus, o atendimento totalmente diferente, uma bênção, passou uma paz, uma tranquilidade muito grande pra gente, uma segurança e todo o acolhimento que, na minha opinião, um atendimento médico deve ter, né? Porque o paciente chega ali, ele tá frustrado, ele tá preocupado e quando ele recebe aquele acolhimento é muito bom. A gente foi, fez a consulta e quando saiu o resultado da biópsia, eu que recebi, né? Eu liguei para o laboratório, recebi a notícia de que, infelizmente, era maligno. E aí a gente foi ao consultório do médico para marcar a cirurgia. Tudo isso, assim, muito rápido. E vocês imaginam como estava a minha cabeça, o processo todo, né? Porque eu estava trabalhando, já estava com a agenda fechada, então não tinha como cancelar. E aí a gente foi, marcou a cirurgia. Nesse meio tempo, eu recebi um convite para ir a São Paulo a trabalho. Eu fiquei aflita da situação, mas eu também não poderia recusar, era uma marca muito querida. E eu fui para São Paulo. Queria contar a vocês o quanto Deus cuida nos detalhes. Quando eu estava em São Paulo, antes de ir a São Paulo, na verdade, durante esse processo de descoberta do que era, de processo de exame, esperar o resultado, o Senhor falava muito comigo através daquele hino, Aline Barros, que ficou muito em alta esse ano, que era Agirê, né? Tu irás prover de novo, não haja o que houver, tu irás prover. Deus falava muito forte comigo e eu declarava aquele hino aqui em casa, eu cantava declarando com fé mesmo, mas não dizendo a vocês que eu tinha muita fé, não. Passei por momentos muito difíceis, mas naquele hino me tocava muito forte. E quando eu cheguei no evento em São Paulo, a cantora que estava naquele evento, na hora que começou, o primeiro hino que ela cantou foi esse. E eu sabia que era uma resposta de Deus para mim, né? Foi um momento, assim, muito difícil. A gente fez campanha de oração. Muitas pessoas nos ajudaram em oração. A igreja, né, dos meus pais na minha igreja, estava todo mundo sabendo. Eu não cheguei a compartilhar com vocês no Instagram porque eu não me vi preparada para compartilhar. Eu queria compartilhar quando tudo já tivesse resolvido, tivesse com a mente melhor, né? Porque na situação que a gente estava vivendo, estava muito difícil. Eu não tinha cabeça para falar sobre o assunto. Sei que foi resposta de Deus para as orações da igreja, pela misericórdia do Senhor. E desde já agradeço a todo mundo que orou. Agradeci na igreja, mas se alguém não estava na igreja e vai ver esse vídeo, então agradeço. Se você orou pelo meu pai durante esse tempo, se você orou pela minha família, que Deus te recompense. Foi feita a cirurgia do meu pai. Graças a Deus, tudo bem. A cirurgia foi muito tranquila. Só que detalhe, quando o médico avaliou a biópsia, a punção, e viu que não era só na tireoide, já tinha também avançado para outra região. Aí a gente ficou mais preocupada ainda. Sabia que Deus ia dar vitória pelo que Deus já havia falado. Mas o processo, ele é difícil, ele é doloroso. Ninguém vai passar, né? Quando foi em agosto, o plano liberou e foi marcada a cirurgia, né? Como eu falei, a cirurgia foi tudo bem, graças a Deus. Agradeci muito a Deus pelo cuidado de Deus comigo, com a minha família, porque graças a Deus meu pai estava com plano de saúde. E aí quando passou a cirurgia, a recuperação, graças a Deus também muito tranquila. Aí vem a marcação, né, do iodo, do tratamento, então gera aquela tensão. E o iodo ficou marcado para novembro. Acompanhe aí as datas para vocês entenderem a situação. Quando foi em setembro, eu fui para endocrinologista, também para fazer exame de rotina. Eu tinha desenvolvido hipotireoidismo. Eu cheguei a comentar com vocês também na internet, justamente porque também era uma questão que eu não tinha cabeça para lidar no momento. Hipotireoidismo, para quem não sabe, é uma alteração hormonal na tireoide. Graças a Deus, debaixo do sangue de Jesus, eu não tenho nódulo, não tenho nenhum problema assim mais grave, mas eu tive essa alteração hormonal que dificulta muito a nossa vida, né? Altera muita coisa, disposição, humor, ansiedade,
pode causar até uma depressão. Claro, a gente sabe, nosso corpo ele é movido a hormônios e a alteração hormonal na tireoide mexe com tudo. No início do ano, gente, vocês não têm noção do quanto estava difícil para mim. E trabalhar, de fazer coisas simples. Eu passava o dia com muito sono, querendo dormir o tempo todo. Levantava à tarde, agoniada, com muito sono, para ir trabalhar e voltava para dormir. Era muito exaustivo porque estava com esse hormônio desregulado. Essa alteração hormonal eu descobri no ano passado. Aí eu comecei a tratar no final do ano passado. E aí em janeiro, durante todo esse ano até setembro, eu estava com ela desregulada porque é um tratamento onde você vai fazendo a dosagem, né, do medicamento até acertar a sua dosagem. Então, eu estava fazendo acompanhamento com a endocrinologista, a gente sempre fazendo a revisão dos exames para poder chegar na dose certa. E quando foi em setembro, o Senhor me deu uma vitória muito grande, porque, para honra e glória do Senhor, quando a gente fez o exame, a minha alteração hormonal tinha mais alteração hormonal, na verdade, né? Estava perfeito, graças a Deus. Assim, para quem não sabe também, você ter o hipotireoidismo, o seu TSH está muito alto, causa risco também caso você engravide de aborto. Graças a Deus eu não cheguei a engravidar. Caso eu tivesse engravidado nesse tempo aí, eu teria um risco muito alto. Graças a Deus agora, tô com a minha tireoide regulada, meu hormônio, graças a Deus. Então foi mais uma vitória que o Senhor nos deu. Em setembro. Só setembro, quando chega outubro, acontece que, só voltar um pouquinho, lá no início do ano, em março, a cunhada descobriu que estava grávida e foi aquela alegria pra gente, né? Em junho foi feito o chá revelação. Quando foi em outubro, essa gestação, foi descoberto que o sobrinho, ele tava com probleminha na gestação. Ele não tava evoluindo o peso, o tamanho dele também não tava de acordo, o sentiu dele estava muito baixo. Muito preocupante. A médica ficou muito preocupada e falou que era uma gestação de risco e que a qualquer momento ele poderia nascer prematuro e que se ele nascesse prematuro no peso que ele estava, ele teria que ficar na UTI. E disso tudo, tinha risco também dele nascer especial. A gente não sabe dizer exatamente qual seria a doença, mas a gente sabe que havia esse risco. Vocês imaginam aí a nossa preocupação. A gente sabia que Samuel ia nascer, porque foi promessa de Deus. Então a gente sabia que ele não ia morrer. Mas a gente estava apreensivo diante de toda a situação, diante do risco no parto, diante do risco dele, né, nascer prematuro, de ir para a UTI. A gente ficou muito aflito com isso. Então a gente iniciou também mais um clamor por Samuel. Não era só mais pelo meu pai. Ele começou a fazer ultrassom toda semana, porque tinha que fazer para ver como era que tava. Dados dele, né, os exames lá, ver se estava tudo certinho, se não ia precisar fazer um parto de urgência, enfim. E a cada ganho de peso dele, cada grama que ele ganhava era uma felicidade. Então eu lembro que teve uma ultrassom que eu cheguei a acompanhar. Foi a única que eu fui na gestação dela. Chegamos lá, eu entrei com eles na sala. Foi a semana assim que a gente fez uma campanha, um clamor por ele, muita gente clamando, intensificando as orações. Ele não engordava de jeito nenhum e naquela semana ele engordou 300 gramas. Aquela mesma ultrassom, ele pela primeira e única vez, na verdade, durante os 9 meses de gestação, ele mostrou o rosto. A ultrassom, especificamente o percentil dele, que era a taxa que mais preocupava, subiu um pouco. Então eu entendi aquilo também como uma resposta de Deus, né? Pra gente ver a fidelidade do Senhor em cada detalhe. Chegou outubro, minha avó precisou ser hospitalizada, precisou ser internada, como vocês sabem. Infelizmente, ela ainda está internada, inclusive eu peço oração por ela a vocês. Então vocês imaginem como foi o meu novembro. Estava com minha avó no hospital, com meu sobrinho prestes a nascer a qualquer momento, né? A gente orando para que ele não nascesse prematuro, e o meu pai com o iodo marcado. Então, a gente passou praticamente o mês de novembro inteiro em Recife, vai e vem, né? Eu vinha para casa, fazia os provadores muito rápido e voltava para Recife muito rápido para ficar lá. Passou esse mês de novembro, essa tensão psicológica, aí foi para fazer o tratamento de iodo, e a gente foi com ele, acompanhou, e para honra e glória do Senhor, ele não passou mal, tudo certo. Sim, atenção, porque se ele tivesse nascido naquela semana, o pai não poderia ver ele, né, por conta da medicação do iodo. Não é tão fiel que nasceu no tempo certo. Ele nasceu exatamente assim no dia que meu pai já tinha sido liberado para, caso ele nascesse, poder ficar com ele. Foi uma vitória muito grande, porque quando eu vi aquela criança perfeita, quando eu vi ele com saúde, com tudo perfeitinho, eu só fazia chorar e agradecer a Deus pela fidelidade, pela misericórdia dele, né? Porque mais uma vez ele havia
atendido às nossas orações. Então, eu não sei agradecer a Deus. Nesse meio tempo, desses meses, em julho, meu irmão adoeceu. Foi parar no hospital do nada, assim, uma coisa muito nada a ver, digamos assim, sabe? Só realmente para quando você tem que passar pela situação. Mas graças a Deus o Senhor deu vitória. E aí, acho que em setembro, ele também adoeceu novamente de outra coisa, mas também uma coisa nada a ver, só para você passar mesmo pela situação. E graças a Deus ele tá muito bem de saúde. Agora, em dezembro, a gente pegou o resultado do tratamento do iodo do meu pai. Ele levou para o médico cirurgião e, para a honra e glória do Senhor, ele está bem, ele está todo bem, vai ficar só fazendo revisão. Eu tô aqui para agradecer a Deus e externar a minha gratidão a Ele, contar esse testemunho a vocês. Um ano muito difícil está sendo pela situação que a gente está passando, como eu falei no início do vídeo. A gente sabe que Deus está no controle de tudo, que nada foge da vontade dele. Eu tô aqui para dizer a você que, mais que a situação possa parecer difícil, possa parecer impossível, clame ao Senhor. Mesmo quando você não tiver fé, peça ao Senhor que te dê fé. Clame a Ele, porque por misericórdia, quando é da vontade dele, né? Por misericórdia, Ele atende o nosso clamor. Foram dias muito difíceis. Agradeço ao Senhor pela misericórdia dele, porque ele nos deu vitória, né? A mensagem que eu quero deixar para vocês é essa. Mesmo no dia da adversidade, no dia da tempestade, é que o Senhor pode fazer. Não deixe de pedir, não deixe de clamar a Ele, porque Ele pode atender o seu clamor. Não há nada impossível para Deus, não há doença que seja incurável para Deus, não há problema que seja grande para Deus. Nosso Deus é grande, o nosso Deus é misericordioso. E quando Ele quer fazer, Ele faz. Esse ano, nós podemos vivenciar o cuidado e a misericórdia de Deus em nossas vidas. O Senhor cuidou de nós em todos os momentos. Não nos deixou só, em nenhum momento. Mesmo naquele momento mais difícil, que a gente se via desesperada, assim, quando a gente olhava, né, pelo lado humano, mas o Senhor não nos desamparou, o Senhor sempre falava conosco, sempre nos dava uma palavra de conforto, de força. Eu estou para dizer que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A tempestade, ela se levanta, mas nós servimos a um Deus que é capaz de dizer ao mar, aquieta-te, e ele para, e a tempestade cessa. E quando a tempestade não cessa, ele nos faz andar por sobre as águas. Eu creio nesse Deus que é poderoso e fiel. Então esse foi o vídeo desse testemunho, né, que eu tinha que contar para vocês. Eu prometi a Deus que eu ia gravar esse vídeo. Estamos ainda passando por uma situação delicada, mas eu tinha prometido a Deus que eu ia gravar esse vídeo, então por isso eu estou aqui compartilhando com vocês. O Senhor tem os seus caminhos, o Senhor tem os seus propósitos, nada é em vão. Tudo tem um propósito. Hoje meu pai tem mais um testemunho para contar. Quando meu sobrinho crescer, ele vai ter um testemunho de vida, milagre que ele viveu antes mesmo de nascer. O Senhor é bondoso, é misericordioso e Ele é Deus dos impossíveis. Quero aproveitar para desejar um Feliz Natal a todos vocês. 2024 cheio da presença de Deus, um 2024 abençoado, que seja um ano de paz, de muita saúde, de bênção, de prosperidade. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por me incluírem nas orações de vocês. Eu sei que mesmo sem saberem, vocês estão orando por mim. O Senhor é tão cuidadoso que Ele inquieta pessoas de outros estados que eu nunca vi pessoalmente para orar por mim. Eu sei que muitos de vocês oram por mim. Eu oro por vocês também. Que Deus os abençoe. Muito obrigada por tudo.